Olá meninas, tudo bom por aí? Por aqui tá tudo bem. Vim fazer um vídeo rapidinho que eu acabei de mandar as crianças pra escola, ainda tem que passar um aspirador na minha sala que a cachorrinha tá fazendo uma zona. Ui, enfim, não é fácil não, ainda tem que dar assim uma produção pra poder vir aqui gravar o vídeo. Porque se a mãe aparece no estado em que eu me encontro assim, na vida real, aqui em casa, no cotidiano, nossa senhora, vocês vão se assustar, vão pular da cadeira, fazer ui, socorro. É fácil não, gente. Tem que meter as crianças na escola, arrumar o uniforme, arrumar o almoço. É uma verdadeira mãe-ratona, como eu falo. Eu sou mãe-ratonista. Sou mesmo, você também é, não é? Então, e aí no meio de tanta loucura dessa, a gente acaba ficando exausta, né? A gente não tem tempo pra fazer as coisas que a gente gostaria. Nem de brincar com os filhos, nem de ler uma historinha. Aqui em casa é assim, a minha pequenininha fala pra mim: mamãe, vamos lá ler uma historinha pra mim? Eu falo, vamos. Aí eu deito na cama com ela, eu leio uma historinha pra ela e ela lê outra pra mim. Antes dela terminar dela, a mãe ratonista capotou. Já tô dormindo no último sono. E aí nessa, a gente acaba se sentindo meio culpada, não é? Hoje eu vou falar dessa culpa materna, que é uma companheira constante na nossa vida, eu acho que de toda mãe. E que é uma coisa que acaba incomodando. Então eu vou dar assim, vou tentar dar uns conselhos que eu ando tendo, uns insights de uns meses pra cá, e eu vou tentar passar pra vocês. Inclusive também vou falar um pouquinho de um bate-papo que eu fui quando eu tava morando em Bauru, que lá tem uma roda das mães maravilhosa do Maternativa. Se você mora em Bauru, vá, porque é muito legal. E uma vez a gente foi, eu tava lá, eu fui num bate-papo desses e tinha uma mãe que também era psicóloga e tudo, e ela tava falando muito assim, o tema era o mãe real versus o mãe ideal. Não é? Porque nós, mulheres, a gente se imagina, desde pequenininha nas nossas brincadeiras de casinha, de boneca, a gente se imagina a dona de casa, a mamãe perfeita, não é? Fazendo papá pras bonecas, dando banho, dando remédio, botando no berço e tudo mais. E aí, quando o bebê nasce, a gente vê que ele não é aquele boneco. Que você bota no berço e ele vai chorar a madrugada inteira, que às vezes tem problema de respiração, tem problema pra dormir, só quer mamar, enfim. Os dilemas da maternidade são muitos. E aí a gente acaba entrando numa onda assim, meio de frustração. Sabe, eu passei por isso. Pra mim a maternidade nunca foi assim uma coisa muito simples. Sabe, não foi algo muito natural, uma mudança natural na minha vida, não. Foi pá! Foi um impacto assim, um meteoro caiu na minha vida. Isso porque a minha filha, aliás as duas, foram planejadas, esperadas e muito desejadas. Então eu lia muito, vários livros, que hoje em dia eu falo para as minhas amigas que teorias são maravilhosas. Nos livros, na televisão, na novela, na casa do vizinho, né? Mas na prática a gente sabe que não é assim. Fiz curso de gestante, curso de bebê, curso de tudo e pensei assim comigo, bom, agora eu estou preparada para ter um bebê. Oi, sabe de nada, inocente. Ninguém está preparado para ter um filho. Ao menos que se tenha. E mesmo assim é um aprendizado constante. Eu acho que é uma coisa para toda a vida. É a mulher multitarefas, é bombril, 1001 utilidades. E nem eu assim. Eu não tenho babá, eu não tenho empregada, eu não tenho ninguém. Então assim, aqui em casa é pauleira. Eu arrumo tudo, ou pelo menos eu tento, porque hoje em dia eu já me conformei um pouco com a bagunça cotidiana. Eu arrumo tudo, eu cuido das coisas, aí eu faço os vídeos aqui pro DR, aí agora eu sou colunista do Mãe Vaidosa, aí eu fico criando post, aí o Mãe Vaidosa também tem me arranjado uns eventos muito bacanas pra eu ir. Então assim, eu tento cobrir os eventos porque eu quero passar coisa legal pra vocês que assistem a gente, que seguem a gente nas redes sociais. Então assim, aí aquela, sabe, aquela coisa louca, porque daí eu tenho reunião na escola pra ir. Só que eu também trabalho porque eu ainda faço alguns eventos, né, de vez em quando, e eu tô montando uma empresa própria de decoração de festa. Então assim, é muita coisa, isso me provoca crises de ansiedade intensas, sabe, fortíssimas. E nessas crises de ansiedade loucas eu venho vendo o seguinte, que não adianta eu me paralisar de medo e falar assim, meu Deus, eu não vou dar conta. Então eu acabo canalizando toda essa minha ansiedade para as tarefas que eu tenho que fazer. Sabe, às vezes tem dias assim que levantar da cama é muito difícil. Que eu tô assim exausta, eu falo, meu Deus, como eu queria dormir hoje meu dia inteiro.
né? Mas não é possível, porque a vida está aí. Eu nem de longe eu consigo ser a mãe que eu idealizava, sabe? Eu já me culpei muito quando a minha primeira filha nasceu, 7 anos atrás. Eu trabalhava fora, então assim, eu voltei a trabalhar, ela tinha 3 meses, eu ia chorando pro trabalho, nossa, só eu sei o que eu passava. Eu ia chorando pro trabalho, eu ligava 10 vezes por dia, sabe, eu ficava naquela loucura. Aí me falaram assim, você tá com a síndrome do ninho vazio. Falei, nossa, é capaz de ser. Aí a outra pessoa falou assim, não, você tem síndrome de sei lá o quê. Olha, você tá com complexo de não sei quem. Eu falei, gente, é verdade, eu acho que eu tenho todas essas síndromes e esses complexos, eu desenvolvi tudo. E aí depois, eu fui parando pra pensar conforme ia passando o tempo, e até que nasceu a minha segunda filha, e eu falei pro meu marido, olha, aguenta aí, porque agora é minha hora, né? Eu vou ficar em casa, eu vou cuidar delas, eu vou me dedicar a elas, a maternidade, a uma coisa assim que eu me devia, eu queria cuidar de um bebê, porque com a primeira eu deleguei muitas tarefas, né? Então assim, eu terceirizei a maternidade, né? Eu acabei passando pra avó, pro avô, pro pai, pro tio, porque assim, eu não tinha como fazer. E isso me gerava uma culpa absurda. Aí depois eu fui parando pra pensar e eu falei, gente, espera aí, eu não tenho síndrome nenhuma. Eu virei mãe. Já que a culpa vai ser minha companheira constante, eu vou tentar fazer dela uma amiga ou pelo menos dar uma melhorada na nossa convivência. Porque a culpa, ela é cruel. Às vezes ela massacra a gente de uma certa forma, que se a gente não tomar cuidado, a gente dá mesmo assim uma pirada. Eu às vezes não tenho fruta. E, poxa, as crianças não vão morrer se tomarem suco de pozinho uma vez na vida. Sabe, na nossa época, nós sobrevivemos a muita coisa, né? Então assim, se a gente for parar também pra ler e pra analisar e pra incorporar tudo que aparece na mídia hoje, essa quantidade de informação absurda que a gente tem, a gente vai acabar se jogando da janela. Porque na nossa época não tinha alimento transgênico, né? As embalagens dos pacotes de biscoito não vinham quantidade de gordura trans, né? Então assim, eu tomei muito suco de pozinho na minha vida e estou aqui. Se for parar para analisar, os meus pais foram pais até bem politicamente incorretos em algumas coisas. E eles erraram bastante com a gente ao longo do percurso. Só que os erros acabaram ficando para debaixo do tapete, meio para segundo plano. Porque quando a gente sabe, principalmente depois que a gente cresce, se torna mãe e pai, é que a gente começa a dar o real valor mesmo, os sacrifícios que os nossos pais faziam, a gente vê como que era difícil. Depois de parar pra analisar um pouco isso, eu comecei a ficar um pouco mais sossegada. É mais ou menos a história que os homens sempre falam, né, pras mulheres, olha, sem drama, benzinho. Então assim, eu comecei a dramatizar menos a maternidade. Eu não sei se também é por conta que eu já sou mãe pela segunda vez e dizem que o primeiro filho é de cristal, o segundo é de borracha, aquela coisa assim. Bom, brincadeiras à parte, o que eu quero falar pra vocês é isso, é que não se culpem tanto, sabe? Porque vocês estão fazendo o melhor. E às vezes a gente tem que botar na cabeça que a supermulher não existe, que nenhum ser humano consegue ser 100% perfeito em todas as tarefas da sua vida. E por falar nas teorias, eu li muitas teorias assim, de você tem que deixar o bebê dormir sozinho no berço, deixa ele chorar até ele dormir, sabe? Não coloca a criança pra dormir na sua cama porque ela vai crescer mimada. Inclusive eu já fiz até um texto sobre isso aqui pro DR. Não dê chupeta porque a chupeta vicia. Não deixa ela assistir o Barney porque o Barney cria um vínculo, uma dependência, porque ele diz que somos uma família feliz. Então assim, ele tá criando um vínculo com a criança, aquilo tudo. E dentre outras tantas teorias. Pra mim é um absurdo, depois na prática, ver minha filha chorando de se esgoelar no berço e não poder pegar. Ai gente, o que é isso? Gente, a vida passa muito rápido, o tempo voa, sabe? Às vezes a criança derrubou ali um suco no sofá, poxa, você seca, sabe? Lava. Pintou as paredes da sua casa, legal, você tem um futuro Monet aí, entendeu? Não cheguei ainda na evolução espiritual da mamãe Pig, a mãe da Peppa, porque pra mim ela é tarjada, é tarja preta dos bravos. Claro que eu me estresso e a gente tem muitas DRs cotidianas aqui em casa. Mas uma parte da maternidade que eu aprendi mesmo, que é fundamental, é você ser chata. Eu vou dar um exemplo pra vocês em que
eu me liguei que a gente tem que ser chato mesmo, que não interessa. O meu pai, quando eu tinha uns 14 anos e tal, comecei a ir pra festinha, aquilo tudo, ele falou assim pra mim, vamos fazer um curso de inglês. E eu detestava inglês, nunca me dei bem. E ele falou pra mim, você vai fazer o curso de inglês, porque senão eu não vou te dar dinheiro, não vou te dar sua mesada, você não vai sair pra lugar nenhum, não vai ter suas roupas, enfim, aquela ameaça toda. Eu falei, ai, tá bom, enfim, vou ter que fazer o inglês. E aí ele ficava sentado 1h30 na recepção do meu curso, sabe, pra garantir que eu não ia fugir da aula. Então, assim, nós fomos nessa loucura uns 2, 3 anos ali. E eu hoje em dia, assim, eu falo um pouco de inglês e eu já usei muito o inglês, inclusive em alguns trabalhos, em alguns eventos. E, gente, hoje eu agradeço imensamente ao meu pai por ter sido aquele chato de galocha que ficava 1h30 sentado na recepção do curso. Claro que a gente tem que tentar encontrar sempre o meio termo. E eu sou uma pessoa assim, eu tento sempre encontrar o equilíbrio. Aqui em casa, por exemplo, chocolates e doces são bem-vindos aos fins de semana. Porém, a minha pequenininha, ela gosta mais de chocolate do que a mais velha. Então, para controlar a pequenininha já é um pouco mais difícil. Então, assim, gente, quer comer um bombonzinho ali numa quarta-feira porque ela tá chorando, que ela acabou de comer o jantar dela, ela tá desesperada? Ou uma quarta-feira na vida não vai acabar com a vida? Então, assim, como bombom. Eu tento ser flexível com elas, mas eu já me liguei que um dia elas vão acabar me agradecendo também por ser chata, por ter cuidado um pouco da alimentação, um pouco do horário do sono, sabe, por não ter deixado às vezes ver um programa que não era pra idade delas, ou até porque eu fiquei sentada pra não deixá-las saírem de um curso. Então, são coisas, eu tenho certeza que meu pai na época também ficava meio culpado de falar, meu Deus, será que eu tô sendo muito tirano? Né? Ai, será que eu tô fazendo certo e tal? Mas, pai, você fez certo. Então, assim, eu acho que a equação da maternidade, ela é uma equação simples. A gente abstrai, né, subtrai um pouco os erros e aí a gente multiplica o amor. Então, mais ou menos assim, dê amor e receba amor. Dê muito amor e receba muito amor. Então é uma equação que eu acho que raramente ela tem como sair errado. E lá pro futuro, claro que aos 6 anos de idade eles acham que a gente é chata pra caramba, que a mãe do amigo é sempre a mais legal. Mas lá pra frente eu tenho certeza que eles vão acabar agradecendo a gente. E admitir que as teorias são maravilhosas, mas que na prática nem sempre a gente consegue. E assim, o seu filho não vai crescer uma criança mimada, dependente emocionalmente falando, nem com transtornos nenhum, porque ele vai assistir ao Barney na televisão ou porque ele vai dormir na sua cama. Pelo contrário, ele vai passar isso para os filhos dele, porque ele vai pensar assim, nossa, eu dormia na cama da mamãe e era muito bom porque eu me sentia protegido, então eu quero passar essa proteção aos meus filhos. Então assim, mãe, obrigada por ter me deixado dormir na sua cama, mesmo depois que eu era grande e eu tinha algum problema na rua e eu brigava com um namoradinho e eu falava, mãe, eu posso dormir aqui com você hoje? E ela falava, pode. Então assim, eu não acho que eu seja um ser humano prejudicado nem com sérios problemas porque eu dormia na cama da minha mãe. Pelo contrário, eu agradeço imensamente, infinitamente. E assim, só pra finalizar, o tempo voa, passa muito rápido. Quando você se der conta, o seu filho ele vai estar aqui no computador, ele vai estar no tablet, ele já não vai mais querer muito a sua companhia, você já não vai ter mais os rabiscos na parede, os brinquedos jogados pelo chão, e aí você vai sentir uma saudade imensa disso, porque faz falta. Então, o que eu tenho pra dizer é assim, aproveite. Eu venho mudando o meu ritmo de vida, a minha filosofia de vida exatamente para isso. Pra gente relaxar um pouco, curtir mais na medida do possível e se culpar menos, porque no fundo, lá no final, daqui a uns anos, eu tenho certeza que eles vão saber que eles foram muito amados e esse é o principal. Mais importante do que qualquer erro, o principal é errar amando. Então lembra da equação da maternidade e é isso aí. Sem drama, benzinho. Até a próxima!